Bom, então, formalmente agora, bom dia aí para todo mundo, tanto quem está aqui na sala de reunião, quanto quem está acompanhando pelo Facebook. Para quem eventualmente não me conheceu, meu nome é Reinaldo, sou da diretoria do Sintusp. A gente hoje está organizando essa reunião live, né, para falar sobre o IANSP, não apenas para tirar as dúvidas mais técnicas, vamos dizer assim, que com certeza muita gente tem, sobre as questões de como se filiar, carência, descontos, etc., mas também para contextualizar o que é o IANSP, quais as mudanças pelas quais o IANSP vem passando nos últimos tempos, e localizar isso, obviamente, no marco dessa situação que a gente está vivendo hoje, aí, dessa crise sanitária, e da necessidade de lutar pelos serviços públicos de saúde. Então, esse é um pouco o objetivo dessa, como eu disse, reunião live, porque é uma reunião com algumas pessoas que estão na sala, que vão poder depois perguntar e tal, e também é uma live, né, para quem não quis participar diretamente dentro da sala de reunião e que está acompanhando aí pelo Facebook. Apesar de acompanhar pelo Facebook e não estar na sala de reunião, as pessoas também podem enviar perguntas lá pelo próprio Facebook, e a gente, na medida do possível, vai aqui tentar fazer todas as perguntas, ou pelo menos um bloco, né, com as perguntas principais, e se eventualmente alguma pergunta não for respondida, depois a gente passa aí para o Guilherme, para ele poder responder. Então, para essa live de hoje, a gente convidou o Guilherme Nascimento, que é professor da rede estadual e que, nesse momento, é presidente da comissão mista do IANSP. Acho que é a comissão consultiva mista, né, do IANSP. Então, a gente vai passar agora a palavra para ele, tem que autorizar aqui, deixa eu abrir o som dele, para ele poder aí falar conosco hoje. Guilherme, já está com o som habilitado? Bom dia, Reinaldo. Bom dia. Bom dia, Reinaldo, bom dia, Alexandre, demais companheiros aí, companheiras do Sintusp. Eu sou Guilherme Nascimento, sou presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP, que é um colegiado de associações e sindicatos do funcionalismo público que representam o usuário do IANSP junto à superintendência do IANSP, junto ao governo do Estado de São Paulo. Tá? Como o Reinaldo falou, eu sou professor da rede pública, sou professor, moro em Mongaguá, no litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo. Na CCM eu represento a entidade em qual atuo, que é o CAPESP, é o Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo. Bom, antes de começar a falar de IANSP, eu comentava aqui em off aqui com os companheiros aqui antes de nós começarmos o nosso bate-papo, a gente precisa conversar de conjuntura, né? É impossível no dia de hoje, no dia 10 de março, a gente conversar sobre saúde sem falar daquilo que estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo uma situação extremamente delicada, né, do ponto de vista sanitário. A gente está colhendo o fruto da incompetência de gerência do governo federal e do governo do Estado. Né? O Estado de São Paulo tem diversas regiões com ocupação de leitos altíssima, o que demonstra que a gente está muito próximo de uma situação, aquilo que a imprensa já está divulgando, né? Que as pessoas acabam falecendo antes mesmo de ter acesso a um leito de UTI. Então, estamos muito próximos de viver uma tragédia de dimensões que não se calculava no ano passado, né? Mas que os especialistas, os cientistas já nos alertavam. Ou as medidas devem ser tomadas com seriedade, ou a situação será de proporções que, assim, disso que nós estamos vendo hoje.
né? Então, é importante a gente, né, no Dória, com a dispensa de funcionários, com o arroxo salarial, com os diversos cortes que foram feitos no serviço público, seja nas universidades, no ensino fundamental, na saúde, na pesquisa, a gente está colhendo os frutos de tudo isso agora, né? Tragicamente, nós estamos colhendo os frutos de um governo do Estado que acredita que marketing resolve os problemas, e aliado com o governo federal que nega qualquer tipo de alerta que a ciência fez. Vivemos hoje uma situação que nós não temos... A gente bate um ano que precisa ter testagem em massa e continua precisando ter a necessidade de testagem em massa da população. Eles tiveram 6 meses, no mínimo, o governo federal e estadual, para providenciar as vacinas e não o fizeram, né? Nós tivemos aí, eles tiveram um ano para enfrentar essa pandemia, né? E eles não conseguem enfrentar, os fatos demonstram a total falta de timing, falta de sensibilidade, falta de capacidade administrativa, né, para lidar com uma situação onde ontem quase que 2.000 brasileiros faleceram, 500 só aqui em São Paulo, né? Então, só aqui no estado de São Paulo. Então, nós estamos vivendo uma situação dramática. O Hospital do Servidor, agora já entrando na questão do IANSP, o Hospital do Servidor não é exceção, né? No início da semana passada, o Hospital do Servidor fornecia 48 leitos de UTI, né? Nós saímos com uma denúncia mostrando que estávamos muito próximos de 100% de ocupação. Chegou a 100% de ocupação na quinta-feira. No sábado, o hospital, a direção técnica, a direção clínica do hospital, junto com os funcionários, num esforço absolutamente enorme, conseguiram liberar mais 10 leitos, e os 10 leitos já estão ocupados hoje. Hoje é quarta-feira. Ontem, dos 58 leitos disponíveis de UTI, 57 estavam ocupados. Então, nós estamos vivendo uma situação extremamente grave, e que nos preocupa demais, né? Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o pessoal que trabalha no Hospital Servidor Público, enfermeiros, fisioterapeutas, funcionários, junto com o pessoal do Centro de Saúde, e o quadro de trabalhadores está no limite, né? E o que precisa agora dentro do IANSP, dentro do Hospital Servidor Público, é gente para trabalhar, né? Então, aquilo que o governo Dória fez de terceirizar, de demitir, de incentivar a saída de funcionários, hoje a gente tem um preço a pagar, né? Que são funcionários que estão trabalhando de uma carga extremamente extenuante, né? A Associação dos Fisioterapeutas está fazendo um apelo para que fisioterapeutas que sejam funcionários públicos se inscrevam no Hospital do Servidor Público para fazer hora extra, para fazer serviço extraordinário, para dar conta até mesmo desses 10 leitos a mais. Então, nós estamos vivendo uma situação dramática dentro da saúde aqui no estado de São Paulo. A gente gostaria, viu, Alexandre, Reinaldo, os companheiros que estamos acompanhando aqui, a gente gostaria de estar falando de outra coisa. Então, gostaria de estar falando sobre o IANSP, né? Sobre como funciona o IANSP, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, o que a gente pode melhorar dentro do IANSP, quais são as condições de trabalho, mas assim, as condições de atendimento. Mas a realidade que a gente vive hoje torna essa questão da conjuntura extremamente importante, né? Para que a gente possa ver como é que a gente vai, inclusive, encaminhar as lutas posteriores, né? Esse colapso, né? Esse colapso que se aproxima cada vez mais do nosso horizonte, ela acontece em todas as redes, né?
mesmo em hospitais particulares, é a mesma coisa, a superlotação é um fato, né? Todos nós estamos sujeitos a essa pandemia e não tem, eu acho que hoje não tem uma pessoa nesse estado, nesse país, que não conheça alguém que ou ficou doente ou que já não faleceu, né? Nesse um ano, né? Alguém próximo, né? Um familiar, um amigo, um vizinho, né? Um colega, né? E quem já teve os sintomas, então a quantidade é enorme. Bom, enfim, mesmo nessa situação trágica que a gente vive, né? Nesse horizonte dramático que se aproxima cada vez mais numa velocidade muito rápida e com a incompetência administrativa, né? De gerenciamento do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a gente tem, nós do funcionalismo público, nós temos o IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Muito bem, o IANSP, a gente sempre colocava o seguinte, olha, o IANSP é um porto seguro para a gente, porque mesmo aquele que tem um plano de saúde privado, né, às vezes as regras de uso do plano são tão rígidas que quando a coisa aperta, fica mais grave, a gente tem um porto seguro que é o IANSP. A gente sempre viu dessa forma. Então, se a gente tirar momentaneamente, um exercício teórico, né, a questão da pandemia, e a gente pensar no aspecto do atendimento médico como um todo, né, para outras enfermidades, a gente vê que o IANSP ele tem um papel muito importante e muito, eu diria até mesmo muito positivo junto ao funcionalismo público do Estado de São Paulo. Tá? Como é que funciona o IANSP? Bom, o IANSP funciona da seguinte maneira. O funcionalismo público contribui com a sua parte, né? Até meados do ano passado, a gente contribuía com 2% dos nossos vencimentos. Tá? E o governo do Estado de São Paulo, o Tesouro, em ideia, o orçamento de 2020, ou seja, o aprovado em 2019 para ser executado em 2020, foi de 1 bilhão e 300 milhões, sendo que 1 bilhão era a nossa contribuição e 300 milhões do Tesouro do Estado, né? O governo do Estado de São Paulo entrava com 300 milhões. Com aquela famigerada 529, lá de outubro do ano passado, o governo do Estado de São Paulo, além de fazer um ataque, né, uma mini reforma administrativa trágica, né, modificar uma série fazer um ataque a uma série de secretarias, fundações, autarquias, ele mexeu também com o IANSP, né, onde ele elevou as alíquotas de contribuição. Então, de 2%, quem tem mais de 59 anos vai pagar agora 3%. Tá? Até então, até o ano passado, a gente pagava 2% e era para todo mundo. Né? Todo mundo como? Era o titular do cargo, cônjuge e filhos menores de 18 anos. Todo mundo entrava num pacote só de 2%. Havia também a possibilidade de você colocar um agregado. O que é o agregado? O agregado é pai e mãe, né, do titular, madrasta ou padrasto. Né? E aí o titular do cargo pagava outros 2%, tá? Por agregado. Muito bem. O que o governo do Estado de São Paulo fez no final do ano passado? Ele aumentou a alíquota, passou de 2 para 3, para quem tem mais de 59 anos. Para quem tem até 59 anos, continua nos 2%. Tá? Porém, os beneficiários, que seria cônjuge e filhos, passam a pagar também. Cada beneficiário paga 0,5%. E se o cônjuge tiver mais de 59 anos, irá pagar 1%. Tá? O agregado, que antes pagava 2%, né, dificilmente alguém tem um agregado com menos de 59 anos. Mas se o agregado tiver mais de 59 anos, pagará 3% também. A grande novidade na aprovação lá do 529 foi abrir o IANSP para o seletista, né, para o trabalhador público, que é o caso do pessoal, né, aqui de vocês, do Sintusp e de outros setores, né, Sabesp, Fundação Casa, Fundação Paula Souza,
que agora tem a possibilidade de, caso queiram, né, optar pelo ingresso ao IANSP, né, aderir ao que virou um plano de saúde, né? O que nos deixa muito preocupados, né? Já fazendo um parênteses aqui, o nosso plano era solidário, né? Na medida que era todo mundo pagando 2%, ele tinha um espírito de solidariedade, um cobre o do outro, né? E quando você começa a fazer faixas de idade, você entra na regra, na lógica do mercado, onde quem precisa mais, cobra-se mais, né? Quando tinha o sistema solidário, era todo mundo igual, né? Quando eu ingressei no Estado, eu tinha lá meus 20 anos, né, eu pagava IANSP, eu usava pouquíssimo a assistência médica. Agora, aos 60, eu preciso usar mais. Só que na lógica de mercado que o governo do Estado de São Paulo impôs, agora que eu preciso mais, porque eu atingi 60 anos, agora eu tenho que pagar mais. Então, ele quebra uma lógica de solidariedade para colocar a lógica do mercado. Tá? Então, para a gente que já estava dentro do IANSP, isso tem um impacto muito grande. Para quem não estava, né, que é o caso dos colegas aqui, dos companheiros, das companheiras do USP, entrar no IANSP, assim, é algo, eu acredito que seja algo positivo, né? Porque quem estava disposto a um atendimento um pouco mais rápido em algumas coisas, um pouco mais eficiente, e conhecia como é que era o Hospital do Servidor Público, por exemplo, aqui em São Paulo, aqui no Ibirapuera, vê o IANSP como assim, poxa, é uma boa saída, e é uma boa saída, né? Mesmo pagando 3% do salário, para uma faixa de 60 anos, é menos do que a grande maioria dos planos de saúde privados, né? É lógico que a gente defende o SUS, é lógico que a gente defende um atendimento médico universal para a população, mas o IANSP já está aí há mais de 50 anos, então nós temos que usá-lo, né? E usá-lo bem, né? De uma maneira que seja voltada ao interesse de quem financia. E quem financia somos nós, né? Nós, usuários. Então, voltando para a questão para o seletista que quer entrar no IANSP. Ele tem prazo para fazer isso, tá? Ele tem até o dia 13 de abril para fazer essa opção em aderir ao Instituto ao sistema. Então, ele tem que entrar em contato com o seu RH. Essas que nós já tivemos com o próprio RH o cadastro do IANSP, eles garantem o seguinte: todo documento que chegar até o dia 13, eles vão colocar para dentro, mesmo que seja posteriormente. Mas precisa ter lá o protocolo do dia 13 de abril como data limite. Tá? Tem carência? Não, não tem carência. Você entra direto, você faz a inscrição, né, ganhou o número do seu número do IANSP, você já pode usar, né? Isso não tem carência nenhuma, né? Você pode passar no médico, marcar cirurgia, usa direto. Isso é uma grande diferença enorme em relação aos planos privados, né? Onde tem atendimento de IANSP? Tem no estado de São Paulo inteiro, né? No interior do estado, nós temos uma estrutura chamada CEAMAS, que são o Centro de Especialidades Médicas. Até uns 15 anos atrás, os CEAMAS eles tinham uma série de médicos que atendiam diversas especialidades. Por exemplo, na minha região, que é a Baixada Santista, nós chegamos a ter mais de 15 especialidades em atendimento. Hoje nós temos poucas, né? Por que tem pouca? Porque o governo, né, do PSDB, ao longo do tempo, foi cortando esse vínculo. Então, os médicos que iam se aposentando, eles não contratavam outros, né? Quando vocês trabalham ruins, as pessoas vão saindo. Hoje nós temos por exemplo, usando como exemplo a Baixada,
nós temos, acho que, 6 especialidades apenas. Isso contando com nutricionista e psicólogo. Tá? Mas ao mesmo tempo que tem o SEMAS, tem também uma rede conveniada. Tá? E aí funciona como um plano de saúde mesmo. É uma rede de clínicas, de médicos, de hospitais, laboratórios de imagem, laboratórios clínicos, que oferecem serviços ao usuário de IANSP. Tá? Então, como é que essas clínicas entram? Entram via edital. Né? Abre-se um edital para determinada região, né, prevendo-se um pagamento de um determinado valor, né, e aí aqueles interessados se inscrevem, né, fazem a sua proposta, se inscrevem dentro do edital para ver se supre as necessidades. Isso principalmente para hospitais, né? Médico entra direto, nem tem edital para médico individualmente, né? Ele tem uma clínica de oftalmo, então ele pode entrar, né? Ele se inscreve, se ele preencher os requisitos necessários, né? Ele pode entrar, né? E aí, assim, isso algumas vezes deixa a gente surpresa, porque algumas clínicas, alguns médicos, algumas clínicas, alguns consultórios, por exemplo, não têm visto da vigilância sanitária. E aí o IANSP não vai fazer convênio com quem está numa situação dessa, né? Tem que ter conta em banco público. E aí quem não tem também não vai fazer, ele precisa abrir uma conta em banco público. Mas são detalhes que interessam mais a quem quer se apresentar como prestador de serviço. Tá? Bom, enfim, sobre o IANSP, os pontos acho, principais são esses. A alíquota de contribuição, 3% para quem tem mais de 59 anos, 2% para quem tem menos. Beneficiários, quem é beneficiário? Cônjuge e filhos. Também eles vão pagar 0,5% cada um. Se o cônjuge tiver mais de 59 anos, paga 1%. Existe a possibilidade de você colocar que a gente chama de agregado. Quem é agregado? Pai, mãe, madrasta, padrasto. Sogro, sogra entra? Não, não entra. Filho com 30 anos pode entrar? Não, não pode entrar. Né? Então, assim, algumas coisas a gente já avisa logo de cara. O IANSP, né, ele tem um site onde você pode entrar e verificar a rede conveniada. Então, você entra lá no site do IANSP, então você digita lá no Google, lá, IANSP, vai aparecer o site, você clica, você procura em usuário e rede conveniada. Abre lá as abas, vai lá em rede conveniada, que você vai ter a possibilidade de ver o que tem na tua cidade, ou onde que tem determinada especialidade. Eu quero saber onde tem dermatologista. Então, você coloca lá, seleciona o dermatologista, vai aparecer os dermatologistas no estado. Eu quero saber onde tem oftalmo em Ribeirão Preto. Vai lá, clica Ribeirão Preto, né, funciona bem. Falei que para fazer a adesão é via RH de cada local de trabalho, né, com a data limite do dia 13 de abril. Tá? O que a gente tem aí para oferecer para vocês, além da óbvia atendimento médico? Tem para oferecer para vocês luta. Né? A Comissão Consultiva Mista tem para oferecer organização e luta. Tá? O que a gente luta? Quais são as nossas bandeiras históricas? Nossa bandeira histórica é que o governo contribua na mesma proporção que nós contribuímos. Tá? Então, hoje, o orçamento do IANSP para 2021, aprovado no final de 2020, já sob vigor da nova lei, o orçamento do IANSP é de 1 bilhão e 600 milhões. Praticamente 99,99% nosso. Porque o que o governo do Estado de São Paulo está colocando no orçamento do IANSP para 2021, né, espero que todos estejam sentados, é na ordem de R$ 4.000 por ano.
É isso que o governo do Estado de São Paulo está colocando para a gente. Então, é uma irresponsabilidade do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo se isenta da sua condição de patrão, né? Porque a gente entende que a relação que nós temos com o governo do Estado de São Paulo é empregado-patrão, e patrão que tem um mínimo de sensibilidade, ele cuida da saúde do seu funcionário público, do seu funcionário, perdão. E no caso, é o governo do Estado de São Paulo que tem que cuidar da nossa saúde. Então, nada mais justo que ele contribua com o funcionamento do nosso instituto. Não é? Então, o que a gente sempre coloca é isso. Nós entramos com, hoje, né, nos dias de hoje, março de 2021, o funcionalismo entra com 1 bilhão e 600. O governo do Estado de São Paulo, em vez de entrar com 4 pontos, né, 4 mil reais por ano, deveria entrar com mais 1 bilhão e 600 milhões. Esse é o papel do patrão responsável, do patrão que vê o seu funcionário não como um custo, mas como essencial para manter o serviço funcionando, para manter todo o serviço público funcionando, que garante os direitos da população. Somos nós que garantimos o acesso à universidade, somos nós que garantimos a educação gratuita, somos nós que garantimos saúde gratuita, somos nós que garantimos o acesso à justiça, na segurança pública, em todos os setores. Então, o governo de São Paulo tem uma responsabilidade, né, de colocar o que a gente chama da sua contrapartida em igual proporção. E a outra bandeira, então, assim, é um colegiado de associações, sindicatos, que servem para ser consultados. Nós não temos a possibilidade legal de fiscalizar onde que serão gastos 1 bilhão e 600 milhões nesse ano de 2021. A gente não tem condições legais de saber o que eles fazem com o nosso dinheiro. Nós não temos uma atribuição legal para dizer convênios. Nós não temos essa possibilidade legal. Então, o que a gente sempre defende, tem essa bandeira há mais de 15 anos, é que haja uma reestruturação que permita que tenha a formação de um conselho fiscal, onde o representante do funcionalismo seja eleito, seja escolhido pelo próprio funcionalismo, e um conselho administrativo deliberativo, onde os representantes do funcionalismo sejam escolhidos pelo funcionalismo. Parece óbvio isso, né? Ainda mais quando a gente financia praticamente tudo dentro do Instituto. Mas esse é o grande contrassenso do governo. A gente financia quase tudo e a gente não tem condições de dar palpite para dizer como é que a gente quer as coisas, muito menos fiscalizar. Né? E a gente sabe que mecanismos de fiscalização são essenciais numa democracia. Essenciais numa democracia. Né? A gente vê aí os conselhos municipais de saúde que precisam ser fiscalizados, os conselhos municipais de educação, de Fundeb, que precisam ser fiscalizados. E o nosso instituto precisa ser fiscalizado também. Não tem como não fazer isso. Né? Então, nós temos como bandeira de luta essas duas grandes marcas. Contribuição igual entre governo e funcionalismo e a participação nossa dentro da administração e dentro da fiscalização do nosso dinheiro. Tá? Então, é isso que a gente vem convidar vocês. Venham para dentro do IANSP, o Sintusp vem se filiar junto conosco na CCM para engrossar essa luta. É uma luta por um atendimento médico digno, de qualidade, né? Mas onde a gente possa fiscalizar onde eles gastam o nosso dinheiro e que a gente possa dizer como que a gente quer que a administração seja. A gente não escolhe o superintendente. O superintendente é imposto a nós, pelo governo do Estado de São Paulo. Então, assim, é necessário mudanças. No geral, é bom? Eu acho que é bom. Vale a pena entrar? Vale. É uma maravilha? É a oitava maravilha do mundo? Não, não é. É cheio de problema. Tá? Mas eu acho que vale a pena a unificação do funcionalismo público dentro da luta pela saúde,
porque é essencial para a gente poder poder trabalhar em um mínimo de garantia. Né? A luta da gente, eu entendo que ela não se faz apenas, né, por carreira, por salário. É lógico que isso é essencial, né? Mas a gente precisa garantir a nossa saúde, porque senão a gente adoece antes, né? A gente fica com doença crônica, a gente pode abreviar a nossa vida. Então, a saúde do funcionalismo é essencial, né? Meios de você ter saúde preventiva é essencial. E isso tudo nós vamos brigar lá dentro. Tá? Então, não sei se eu já estou batendo na minha meia hora que tinha sido combinado, mas eu acho que para primeiro momento é esse, e a gente pode agora começar a fazer o diálogo aí com os companheiros, acho que fica um pouco mais produtivo. Tá bom? É isso, obrigado. Se eu me alonguei, desculpe um pouco, tá? Mas agora a gente sugiro que a gente vá para o bate-papo e para o nosso diálogo, tá bom? É isso. Obrigado, Guilherme. O tempo aí foi até um pouquinho abaixo. Já tem algumas perguntas, tanto lá no Facebook quanto aqui, mas eu queria, eu acho que nesse primeiro momento, abrir para quem quiser falar, né? Para quem quiser fazer perguntas oralmente, e depois a gente vê também as perguntas que tem por escrito. Perguntas ou considerações, não precisa ser exatamente sua pergunta, né? Quem quiser também fazer algum comentário. Eu acho que a gente pode abrir um bloco de umas 3, 4 perguntas, e depois aí a gente retorna para o Guilherme comentar também. Por enquanto, só se inscreveu diretamente para falar o Alexandre. Não sei se o Magno também está abrindo o microfone. Não sei Magno está se inscrevendo. Ok. Então, passo para o Alexandre, depois para o Magno, tá bom? Bom dia a todos e todas. Eu não tenho grandes dúvidas com relação se é interessante ou não para o IANSP. Vou falar para vocês. É extremamente interessante, porque, como disse o Guilherme, é uma conquista do trabalhador, servidor público, e eu acho que vale a pena os CLTistas estarem presentes. Eu vou, basicamente, estar naquelas perguntas que inclusive, eu tenho escutado, e essa aí, inclusive, parte delas está até no chat. Né? Primeira questão, com relação à possibilidade do servidor ser CLTista, se aposentar, se ele poderá continuar estar ligado ao IANSP, porque, como CLTista, é diferente do autárquico, que não mantém mais vínculo com o órgão público, mas sim com o próprio sistema da Previdência, que é o IANSP, é o INPS. Então, se o servidor público é CLTista, ao se aposentar, pode continuar pagando o IANSP. Essa é uma pergunta que eu acho que a maioria gostaria de fazer, já que o nosso limite de idade está bastante alto. Nós não somos mais tão jovens igual ao Guilherme, né? Entramos com 20, mas alguns estão perto dos 60. A outra questão é como se dá os agregados em si, né? A obrigatoriedade ou não, essas questões todas. E a outra pergunta, que essa é muito lógica, é o dia 13 de abril. Quer dizer, se eu não me inscrever até o dia 13 de abril, não terei mais direito. Primeiro, se é isso. E segundo, vamos supor, quanto tempo eu devo ficar filiado? Se após esse período, se eu me desfiliar, eu também posso retornar ao IANSP. Basicamente é isso. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu acho que torço para que a maioria das pessoas se filiem, não apenas pelo preço, que é bastante interessante, já que é muito menor do que qualquer sistema e não invalida nenhuma das lutas que nós temos com relação ao HU e etc. E valeu, Alexandre. Agora o Magno, então. Magno. Então, boa tarde, Guilherme. Bom dia.
já estou de tarde. Eu queria fazer 3 perguntas. Uma sobre os convênios. Convênio com laboratório, por exemplo. Como o que o usuário tem de desconto, ou como é que é o pagamento? Se ele paga um exame ou não paga nada do exame, ou paga com desconto grande. Segunda questão, como quem tem dependentes, que tem, por exemplo, pessoas com filhos excepcionais, com doente mental, se eles entram como dependentes ou não. E tinha uma outra questão que agora me fugiu aí. Se o aposentado continua pagando, se é a mesma coisa, como é que fica a situação do aposentado quando você se aposenta, está afiliado ao IANS? Eu estou convencido que nós temos que entrar no IANS, mas eu queria esclarecer essas coisas aí. Valeu, Magno. Eu vou, então, para fechar um primeiro bloco, já que ninguém mais se inscreveu para falar diretamente, eu vou fazer, então, 2 perguntas para fugir um pouco das perguntas mais operacionais e fazer 2 perguntas, uma delas bastante política, que apareceu aqui, e a outra também um pouco da estrutura do IANSP geral. A primeira tem uma amiga minha com conflito ético, digamos assim, e que eu acho que é uma questão que, principalmente para quem é ativista, militante na defesa do SUS, na defesa de serviços, do Serviço Universal de Saúde, muitas vezes se depara com isso. E ela se questiona, portanto, se a defesa do IANSP não seria a defesa de um tipo de benefício, etc., se não estaria em contradição com a defesa do SUS enquanto um serviço único e universal de saúde. Eu sei que isso é uma questão de opinião, evidentemente, mas eu coloco para o Guilherme, ele já tocou um pouco no assunto, mas se puder desenvolver esse tema. E uma outra pergunta, que é um pouco mais ampla, mais geral, que é a Jaqueline, que fez tanto aqui no chat daqui quanto no Facebook, se o IANSP está preparado para receber um novo número de associados, que provavelmente vai ser bem significativo com essa abertura agora para os seletistas também. Então, acho que seria isso, podemos fechar isso com um primeiro bloco, e aí quem quiser fazer mais perguntas vai se inscrevendo aí. Reinaldo, eu posso completar uma pergunta que eu fiz, porque eu esqueci de colocar uma coisa. Na questão dos convênios, se o usuário está fora do estado de São Paulo, tem um convênio com o laboratório Leme, o IANSP tem um convênio com um laboratório qualquer, você pode também fazer esse exame ou qualquer procedimento fora do estado de São Paulo ou é restrito ao estado de São Paulo? Obrigado, desculpa aí. Não, tranquilo. Acho que a gente pode passar para o Guilherme, não sei quanto tempo, Guilherme, talvez uns 10 minutos, como um teto, aí você avalia. Tá bom? Tá, vou tentar pegar tudo, então, aqui para a gente conversar. Então, vamos lá. Vou pegar uma questão que o Magno colocou, se paga alguma coisa, não paga nada, tá? Não paga nada, você não vai pagar consulta, você não paga exame médico, você pode fazer a tomografia que for, a ressonância, o tratamento oncológico, internação, UTI, a consulta no oftalmo, a consulta no clínico geral, já está tudo incluso. Né? Já está tudo incluso na hora que você contribui para o IANSP. Tá? O que mostra que plano de saúde privado é um grande assalto que eles fazem conosco, porque dá para fazer. Né? Dá para fazer, a um custo baixo. Né? Então, você não paga nada. Tá? Então, uma vez que você entrou e que você marcou, eu quero fazer um exame e tal, é marcar, é agendar e ir. Tá?
assim, é agendar aí na medida que tem a agenda, tá? Também vamos ser muito claro, né? Nem sempre a coisa funciona redondinho. Mas você demora lá 30 dias, 40 dias, 50 dias para conseguir fazer uma agenda de um exame de imagem, por exemplo, mais complexo. Tá? Ou uma consulta de maior concorrência também, às vezes, dependendo de onde você está, às vezes não dá agenda. Mas assim, fez o exame, fez a consulta, não paga nada. E não é para pagar. Tá? Às vezes tem clínica que inventa, se você pagar aqui mais 50 reais por fora, a gente coloca aqui para dentro. Não é para pagar, ele já recebe para isso. Tá? Para a pessoa que entrasse, ele pode sair. Ele não tem carência, mas tem prazo mínimo para ficar. Tá? Tem uma fidelidade, 24 meses de fidelidade para ficar dentro de aliança. Depois de 24 meses, você pode sair. Né? Acho que é uma cláusula coerente. Tá? Porque, assim, o cara pode querer entrar, né, faz uma cirurgia e depois vai embora. Faz uma cirurgia, faz uma prótese, que é caro pra caramba, né? E o dinheiro é nosso. Ele contribui um pouco de tempo, vai 6 meses, faz a prótese e vai embora. Não, aí fica 2 anos, que é um tempo mínimo para se... bastante, mas vamos lá. Não está conseguindo me ouvir? Não, o som tá bom, mas ele corta. Eu acho que deve ser a conexão. Já dá uma travada de vez em quando. Eu vou tentar, não sei se falando mais pausado, se melhora, se facilita o entendimento. Mas, como eu falei, não existe carência, mas existe fidelidade no plano. Tá? 24 meses de fidelidade. O convênio não paga nada. O agregado é uma opção. Você colocar pai ou mãe, madrasta ou padrasto, é uma opção. Você não é obrigado a fazer. Né? Você faz se quiser. E vai ter um custo maior. Tá? Então, se você quer colocar pai e mãe, você vai pagar 3% para cada um. Tá? É uma opção que a pessoa tem. Que mais que colocaram aqui? Vale a pena entrar no IANSP? Eu acho que vale. Tá? Com todos os problemas, ainda assim, vale. Tá? Vale porque é a luta pela saúde. E aí bate o que a companheira colocou sobre a defesa do SUS. Eu vou colocar de uma maneira bem objetiva. Eu sou estatutário, né? O meu desconto é compulsório. Né? Não tem... Assim, eu entro sabendo que eu vou ter desconto. Não é uma opção minha. Né? Bom, se é compulsório, né? Então, e é com o meu dinheiro, eu quero que aquilo funcione. E aí eu entendo que a luta pelo IANSP não abdica a gente de fazer a luta pelo SUS. São duas coisas, acho, bem distintas. Né? O governo, como eu falei, o governo do Estado de São Paulo tem uma obrigação patronal. É como se você entrar numa empresa de grande porte, né? Se a empresa fala assim, olha, eu vou te pagar um plano de saúde, né? Eu tenho um plano de saúde próprio, eu tenho um atendimento de saúde próprio, você usa. Né? Isso não significa que você não precisa usar o SUS. Mas é um benefício que você está ganhando. Né? É como assim, você luta para ter uma jornada de trabalho mais justa. Você luta para ter creche. Você luta para creche no local de trabalho. Né? Sem necessariamente precisar recorrer à creche, né, do serviço de creche. Mas eu tenho uma creche ali, no local do seu trabalho. Né? É algo que você conquista. Você conquista isso nas empresas particulares. Né? Você conquista... Então, você transportar... Eu acho que a gente tem que ver o Estado, né, o governo do Estado de São Paulo, como um grande patrão. Então, ele, como patrão, e eu tenho um sistema de saúde, ele que invista nesse sistema de saúde. É uma obrigação patronal, não é uma benesse.
não é um privilégio, né? Então, eu vejo dessa forma, tá? Acho que é uma questão de opinião também. Eu acho que se a companheira acha que é incoerente, respeito totalmente a opção. Até porque vocês têm uma outra realidade. Vocês são seletistas. Eu estou na rede estadual de ensino de 1980, né? Eu estou com 60 anos. Já estou na turma. O Alexandre falou que eu tinha menos. Não, eu estou com 60 anos, né? Já estou para me aposentar. Então, assim, mas o que a gente tem era uma imposição que eu não tinha como. Eu estava falando, não, eu não quero. E uma vez que eu tenho esse sistema, eu vou lutar para que seja o melhor possível, seja o mais público possível, né? E com respeito ao dinheiro que é gasto. Olha, 1,6 bilhão por ano, onde você não tem ninguém fiscalizando, é uma maravilha, né? É uma maravilha. Então, assim, a gente precisa de uma intensificação de participação dentro do IANSP, tá? Para que eles não nadem de braçada. O interior tem rede, eu vi aqui embaixo que eu rodando uma pergunta, o interior tem rede de convênio? Tem rede conveniada no interior. Algumas regiões do interior, assim, não é homogêneo. Tá? Tem regiões que o atendimento, que a oferta é muito boa, e tem região que não. Né? É muito variável, não dá para você dizer. Assim, eu me lembro, por exemplo, que São José do Rio Preto era uma região que a gente não tinha grandes problemas, grandes reclamações. A Baixada Santista, a gente tinha com muita luta, a gente conseguiu minimizar os problemas na Baixada Santista. A mesma coisa os companheiros do ABC. O ABC não tinha um hospital de retaguarda, hoje eles têm 2. Tá? A Baixada Santista, 10 anos atrás, a gente não tinha um hospital de retaguarda, hoje nós temos. E a gente só conseguiu isso com luta. Né? Outras regiões do estado tem problema? Tem problema. Campinas eu sei que tem problema. A região de Limeira tem problema. Sorocaba já teve mais problema, hoje tem menos. Araraquara tem um pouco de problema. O Vale do Paraíba é bem razoável o atendimento. Então, assim, é heterogêneo. Né? Presidente Prudente está com problema. Toda aquela região, Presidente Prudente, Ourinhos, Assis, está com um grande número de problemas, está um problema muito grande de falta de hospital. Você tem consulta médica, tem exame laboratório, mas você não tem hospital de retaguarda. Né? O hospital que tem são em cidades menores com vaga insuficiente. Né? Então, existe problema. Né? A rede não é homogênea no interior. Né? Mas, assim, a gente vai para a luta, a gente vai para buscar a solução. Né? E quando a gente fala para a luta, assim, a gente, até o ano de 2019, a gente tinha o Dia Estadual de Luta do IANSP. A gente fazia ato em todas as regiões do estado para defender o atendimento médico. Né? A gente já estava indo para o 5º, 6º ano seguido desse Dia Estadual de Luta, que a gente vai aumentando, né? A cada ano que passa. O que mais que me perguntaram? O Reinaldo me falou a questão do SUS, e tem mais uma outra coisa, gostaria até que o Reinaldo me lembrasse antes que eu esqueça. Se o IANSP está preparado para receber agora tá. Nova Fluxos, tem um plano para isso? Não sei. Sendo extremamente sincero, não sei. Dá medo, algumas vezes. Tá? Quando a gente vê, ainda mais nessa situação de pandemia. Se não tivesse a pandemia, né, a gente estaria assim, acho que dá para atender. Vai ter que fazer, vai ter que batalhar, buscar, forçar os caras a abrirem concurso, né, abrir mais convênios, investir mais, mas acho que dá. Na pandemia, agora com a pandemia, é assim, eu não sei se dá conta. Tá? Porque há uma procura muito grande. Não é só vocês aí da universidade querendo entrar. Tem Paula Souza querendo entrar, Fundação Casa querendo entrar. Então tem gente pra caramba. Né?
Vai dar conta? O hospital, o HSP ali no Ibirapuera vai dar conta? Não sei. Não sei mesmo. Tá? Agora, insisto no convite, venham para a luta. Tá? Venham para a luta. Já vi aqui um recado aqui que eu não respondi ainda sobre o seletista que se aposentar. Né? Eu deixei para o fim porque eu não tenho certeza dessa resposta, peço desculpas, né? Mas é um detalhe que eu não tinha me tocado, né? Porque o estatutário, quando se aposenta, você faz a opção em continuar, né? Pagando o IANSP. Então, você continua pagando. O pagamento do aposentado que é seletista é outro canal, né? Vocês não recebem pelo SPPREV, né? É outro... Vocês recebem pelo INSS, é isso? Ou estou falando bobagem? Aí eu peço um pouco de ajuda aí. O Reinaldo, o Alexandre, é isso mesmo, vocês não recebem pelo FPPREV. Não, essa aliás, é uma das principais perguntas, viu, Guilherme? Tá. Porque nós somos CLTistas, então, CLTista é isso. Então, aqui então eu vou ficar devendo e vou mandar essa resposta posteriormente por escrito para o Alexandre, como eu tenho mais contato. Mas para tirar a essa gente dúvida. Precisa dessa resposta com uma certa urgência. Sim, ainda hoje. Ah, perfeito. Ainda hoje. Terminando aqui, eu já pergunto lá para o pessoal da secretaria, lá eles já buscam essa informação e me repassam. Tá? E aí eu repasso para vocês. Porque, assim, realmente, a gente conversou com o pessoal do Sintunesp e tal, e a gente não tocou nesse assunto. A gente já fez... Como normalmente a gente faz as conversas com o pessoal que é estatutário, então, assim, essa pergunta que eu sei, deu para perceber a importância disso para vocês, e assim, mas peço desculpas, não peguei essa informação com antecedência. Eu me comprometo a passar ainda hoje essa resposta, que eu acredito que eu consiga ter essa resposta ainda hoje. Né? Então, eu vou encaminhar o questionamento e espero a resposta ainda hoje. Né? Eu acredito que sim. Tendo a resposta, eu repasso para vocês. Peço desculpas aí, porque não pensei nisso daqui antes. Tá? Uma parte, não sei se consegui cobrir as outras perguntas. Aqui, apareceu um salário, o desconto sobre o salário bruto ou líquido? Bruto, em cima de tudo, tá? 13º, férias, tudo desconto em antes, tá bom? Então, assim, vai ser descontado em cima... Tem alguns itens que não são descontados, mas, assim, acho que não é o principal do nosso salário, né? É um penduricário do penduricário. Tá? Então, o grosso do salário vai ser 2 ou 3% em cima do bruto, pode-se chamar, tá bom? Isso aí que eu já vi a pergunta rodando aqui embaixo, já estou respondendo. Não sei se eu respondi todas do Magno e todas do Alexandre. Do Magno faltou a questão da rede, se tem atendimento fora do estado de São Paulo ou não. Fora do estado de São Paulo. Então, não tenho certeza também sobre isso, porque assim, eu nunca peguei esse tipo de caso, mas talvez para laboratórios possa ser, porque o laboratório tem um atendimento, não é, o atendimento é regionalizado. Você faz o atendimento, não, é regionalizado, tudo regionalizado. Tá? É regionalizado, sim. E, por exemplo, quando o IANSP faz um convênio com um laboratório de imagem, ele faz para uma determinada região. Então, tem um laboratório X que atende a região de Barreto. É lá em Barretos que ele atende. Tá? Então, ele não vai atender, mesmo que ele tenha uma filial, uma extensão numa outra região, se ele também não tiver convênio na outra região, ele não atende na outra. Então, só atende naquela região. Eu vou dizer isso por exato. Tem um laboratório clínico que atende na Praia Grande, mas eles têm um outro laboratório em Cubatão. Não, a de Cubatão não entrou na licitação, então só vai atender na Praia Grande. Tá? O mesmo dono, o mesmo laboratório, mas ele só atende no local onde foi feita a licitação. Tá?
O agregado, eu vi uma pergunta aqui, se o agregado pode ser colocado posteriormente. Pode. O importante é o titular seletista entrar até o dia 13 de abril, tá? Mas depois ele pode fazer a opção pelo agregado, tá? Então, ó, a questão que o Magno perguntou, se ele consegue esse atendimento fora do estado, acredito que não, tá? O atendimento é para cá, é para o funcionário público do estado de São Paulo, então, dentro das características, dentro dos limites do estado de São Paulo, ele pode trabalhar no norte do Paraná, no sul de Minas, e ser funcionário público do estado de São Paulo e ser atendido no estado de São Paulo. Isso dá para fazer, né? Mas se ele estiver lá fora, eu acredito que não, tá? Até por essas questões tão específicas assim, tá? O do Reinaldo, acho que eu respondi as duas. O do Alexandre, a questão do seletista aposentado, que infelizmente eu não consegui responder. O agregado é opcional, não é obrigado a fazer. O tempo não é um tempo de fidelidade, tá? Então ele entra, ele tem que ficar existe uma fidelidade por 24 meses, depois ele pode sair, tá? Ou quem fizer a opção pelo IANSP, tá? Mas eu deixei alguma coisa ou a gente pode partir para o segundo bloco? Se ele sair, ele pode voltar. Se sair, pode voltar. Tá, isso está muito nebuloso ainda. Tá. A outra questão, depois, acho que no segundo bloco, para você responder principalmente para o pessoal do interior, que nem, por exemplo, uma companheira colocou aqui, olha, eu não estou vendo vantagem nenhuma, principalmente para quem é do interior. Estaríamos favorecendo os docentes apenas. Olha, eu moro no litoral, tá? Eu não passo em médico em São Paulo. Eu passo nos médicos do IANSP, e eu só tenho IANSP. Ou é IANSP ou eu vou para o SUS, vou para o pronto-socorro da minha cidade. Quando eu tenho que fazer uma consulta médica, eu vou na minha rede da Baixada Santista. Então, assim, eu estou ali, numa faixa ali de 150, 180 quilômetros, vai de Peruíbe até Bertioga, é por ali que eu vou, né? E eu faço isso há mais de 10 anos. Mais de 10 anos, não. Faço isso há 30 anos, que eu estou há 30 anos no litoral. Tenho colegas que estão do interior e que fazem todo o tratamento no interior, né? Agora, como eu falei, tudo é 100% no interior? Não é. Não é. Né? Como Santos, por exemplo, ficou mais de 20 anos sem ter um hospital. Né? Ficou anos sem ter um laboratório de imagem, né? Para a gente fazer para a companheira poder fazer uma mamografia. Né? A gente teve que lutar para ter. Né? Então, assim, a gente vai em cima. Né? O interior é a mesma coisa. Né? São dois fatores. Tá? Às vezes você não tem quem ofereça o serviço. Ou quem oferece o serviço não quer entrar no IANSP. E aí não adianta. O hospital, seria muito bom se o hospital, né, X fizesse parte do convênio. Tá, a gente abre o edital, mas se o hospital não quer participar, não tem o que fazer. Porque você oferece, né? Você precisa do retorno do prestador de serviço. Se ele não quer, não tem como você obrigar o cara a entrar. Então, assim, é heterogêneo. Né? Tem muitos colegas do interior, né, que atuam dentro da CCM, e o que eu sei que fazem o tratamento no interior, não vem para São Paulo para fazer. Né? Vem para São Paulo numa emergência muito grande. Tá? Um tratamento oncológico, às vezes, para fazer uma cirurgia mais grave, aí vem para o servidor público. Tá? Mas, assim, lógico, né, fica a critério da companheira. Eu sugiro que a companheira, né, que está com essa dúvida, entre lá no site do IANSP e procure, né, veja na região que ela mora o que oferece. Se achar que não vale a pena, é a opção dela. Não tem problema nenhum. Vamos fazer, então, agora um segundo bloco. O Reinaldo, faltou uma resposta. Oi. Olha, ele respondeu uma pergunta. Um dependente, um filho de um usuário do IANSP, fez 21 anos, mas ele é excepcional, ele é doente mental. Entra.
Entra, fica. Ele fica. Tem que fazer todas as justificativas, né? Mas ele fica. Tá? E no caso de quem vai entrar agora, ele é bem acessível nessas coisas, tá? Isso é legal. No caso de quem está entrando agora, você tem um filho maior de 21 anos. Cônjuge. Perdão. Se você entra agora, os seletistas que estão entrando agora, com filhos maiores de 21 anos, nessas condições, eles entram como dependente ou não? Entra. Tem que levar toda a documentação. Documentação, laudo, todas essas coisas. Filho maior de 21 anos continua se estiver estudando, eu acho que um limite até 24 anos, tá? Se não me engano. Tá? Uma outra coisa importante também, assim, quando se fala em cônjuge, né, a união estável, né, da maneira mais ampla possível. Tá? Então, assim, é bem acessível nessa parte de quem você pode colocar lá dentro. O que não dá, às vezes, assim, a pessoa quer, meu filho tem 30 anos, tal, né, mas não consegue emprego, eu queria colocar, a gente paga. Não, aí não dá. Aí, se ele quer entrar, ele tem 35 anos, ele quer entrar, ele faz um concurso público, né, que aí ele entra no IANSP, né, não dá para ser dessa forma. Mas em casos de condições mais particulares, como que o companheiro Magno colocou, é possível sim, e fica, tá? Fica sim. Então, mas, como eu falei, é um processo que a pessoa vai fazer, vai entregar documentação, vai ser analisado, tal, mas normalmente é aprovado, tá? Valeu, Guilherme. Bom, o Frederico tinha pedido para fazer pergunta, eu não sei se ele quer fazer oralmente. Deixa eu achar aqui o Frederico. Deixa eu ver se eu acho uma caneta minha aqui, que a minha acabou. Deixa eu ver se eu acho outra, mas eu estou ouvindo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pode falar. Bom dia, vocês me escutam? Sim, escutamos. Então, eu gostaria, bom dia a todos, né, principalmente, mas eu gostaria de perguntar para o Guilherme, Guilherme, se eu coloquei essa pergunta no chat aí, mas vou falar aqui pessoalmente, né? Então, eu gostaria de saber se é possível, por exemplo, realizar um exame de um pedido que foi feito num médico, sei lá, particular, ou se você tem uma pessoa um médico que você segue, um clínico, ou um psicólogo, um psiquiatra, enfim, qualquer especialidade. E aí, então, de repente, esse profissional pede algum exame ou um procedimento. Eu posso fazer isso, chegar no IANSP com um pedido de exame de um profissional particular? Ok, obrigado, Frederico. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Uma outra pergunta... Você vai fazer outra? Pode falar. Está anotando? É isso, Guilherme? Estou marcando aqui, se é necessário guia médica. Exato, se é necessário guia. E outra pergunta, assim, então, pelo que eu entendi, todo mundo contribui com 2% a 3% do salário, e aí você tem, e todo mundo tem o mesmo atendimento, certo? Então, quer dizer que a pessoa que ganha mais, ela contribui mais, é isso? Com um valor maior. Em termos absolutos, sim. Sim. Outra questão que eu também eu acho que seria importante se, em caso de vamos supor, eu faço adesão agora, eu posso, se uma vez que eu sair, eu já não tenho mais direito a voltar, ou se você, né, ou se tem que fazer adesão agora, ou é agora ou nunca, e se de repente em um dado momento achar que talvez não seja tão bom, e aí eu queira não
né, suspender o plano, eu não posso fazer nenhuma suspensão, ou seja, tá, acho que foi claro minha pergunta, não? Entendi. Responda essas três, então, agora? Pode ser, já aproveita, bom, embora isso Tá. já foi falado, mas a Ana Dantas está reforçando a pergunta se pode aderir a qualquer momento. Tem o prazo aí de 13 de abril, mas você pode reforçar esse elemento aí. Então tá, ó, a adesão para o seletista é até o dia 13 de abril, tá? Ponto. Passou o dia 13 de abril, você não fez a opção, você não entra mais, tá? Você não vai entrar mais, tá? São 6 meses a partir da aprovação da lei. Okay? Então, ela vence agora dia 13 de abril. Bom, o que o companheiro colocou aí, se é necessário guia médica do IANSP, tá? Então, por exemplo, você precisa fazer você quer fazer teu check-up, um exame de sangue completo para ver como é que está colesterol, glicose, né? Enfim, mas é um completo. Você tem que passar num clínico do IANSP. Ele vai preencher a guia do IANSP e você vai levar no laboratório conveniado do IANSP para fazer o exame, tá? Se não for assim, você não faz, a não ser que você faça particular. Aí é a tua opção, tá? Mas é porque ele vai funcionar como um plano de saúde. O plano de saúde funciona desse jeito, né? Você usa o exame de laboratório, o exame de imagem, mediante guia, né? Porque a gente paga pelo uso disso daí, né? O IANSP paga para cada um que usa. Então, ele tem que passar dentro do sistema, né? É a lógica, né? Isso tem uma certa lógica. Você tem que estar dentro do sistema para você poder usar, tá bom? A contribuição é porcentagem, não é faixa de valor, né? Como em plano de saúde. O plano de saúde tem lá, ó, se você tem de 20 a 30, você paga R$200. De 30 a 40, você paga R$400. Né? De 40 a 50, você paga R$700. Se você tem mais de 60, você vai pagar R$1.200. Não é assim. É um valor, é essa a lógica. Quem ganha mais, paga mais. Né? A gente gostaria de ter lá um monte de juiz, né? De magistrado lá dentro, né? Eles ajudariam bastante. O Newton, acho que está levantando a mão, não sei se o amigo então, Guilherme, é só para reiterar a pergunta do Frederico ali, ele falou ao contrário, se você vem com laudo médico do particular por IANPS, entendeu? Não. Você tem que usar você passou no seu médico particular o seu exame de sangue para fazer o controle, né? Não adianta você ir com esse pedido no laboratório conveniado do IANSP para fazer via IANSP. Você precisa ter uma guia do IANSP para fazer isso. Quem tem a guia do IANSP? O médico conveniado do IANSP, a clínica, o ambulatório, né, a clínica particular conveniada ao IANSP. É isso que você tem que fazer. Né? Você não precisa necessariamente passar no hospital do servidor público. Você pode passar num ambulatório qualquer conveniado ao IANSP. Tudo bem? Quem sair, se pode voltar. Então, vamos retornar a esse assunto. Primeiro, vamos lá. Seletista, tem prazo para entrar. 13 de abril, ok? Tem prazo para agregar? Não. Quem precisa entrar até 13 de abril é o titular. Né? Então, dá um exemplo aqui. O Reinaldo quer entrar, ele tem até o dia 13 de abril para entrar. Ele pode agregar o pai e a mãe dele? Ele pode agregar antes? Pode, ele pode agregar junto, já pedi todo mundo junto. Mas se ele quiser, vou fazer o meu e depois eu quero fazer pai e mãe, pode. Porque ele já entrou. Tá? Já entrou. Né? Ele já entrou nisso daí. Ele pode sair? Pode. Só que ele vai ter que ficar 24 meses de fidelidade.
Tá? Então, o Reinaldo entrou, ele fez lá, ele foi no RH lá de onde ele trabalha, lá do setor que ele trabalha, fez lá, entregou lá a ficha de cadastro até o dia 13 de abril, entrou, ficou, aí putz, entrei numa roubada, não quero mais. Vai ficar 24 meses, porque é um tempo de fidelidade. Depois ele pode sair. Ele saiu, né, e passa lá 2, 3 anos, eu falei, putz, eu acho que eu fiz errado, eu acho que eu quero voltar. Né? Ele pode voltar? Eu acho que esse foi o sentido da pergunta. Né? Tenho dúvidas. Assim, para mim, ele pode voltar. Mas a gente tem a interpretação do cadastro do RH, do cadastro de antes, dizendo que tem caso que não volta. Então, assim, tem dúvida, né? Eu tenho essa resposta por escrito e eu encaminho também por escrito isso daí para vocês, tá? Mas tá meio dúbio isso ainda. E assim, a lei aprovada lá, 529, o PL 529 foi aprovado, foi tão correndo e tão feito de qualquer jeito que gerou uma quantidade de dúvidas gigantescas que eles ainda estão sanando. Tá? O próprio cadastro do IANSP ainda está sanando dúvida, tá? Porque ficou muito confuso em algumas coisas. Eu vou falar do meu ponto de vista estritamente pessoal, leigo, de professor, sem a menor especialidade em leitura de lei. Eu acho que dá para sair e voltar, acho. Mas já colocar assim, olha, vai ser feita uma análise para ver se a pessoa pode voltar. Então, assim, eles também não têm certeza. Mas eu vou passar a resposta que eu obtive por escrito sobre isso, vou repassar para vocês. Tá? Que aí vocês vão ter a resposta por escrito vinda do cadastro do IANSP, que é a melhor forma para responder. Tá bom? Eu acho que agora eu consegui responder as 3 e mais a observação do Newton. Tá certo? Reinaldo, tem algumas perguntas pelo chat, não seria interessante fazê-las? Não, sim. Vamos para mais um bloco de ver aqui se tem perguntas que não foram respondidas. É que às vezes algumas perguntas reforçam coisas que já foram ditas, né? Eu só queria fazer 2 comentários que têm a ver com 2 perguntas que vieram no Facebook. A primeira é que aí eu acho que não é nem tanto para o Guilherme em si, mas é um questionamento se o HU, o Hospital Universitário da USP, continuará atendendo funcionários e tal, da maneira como é hoje. Eu diria que sim, porque isso não, a possibilidade dos seletistas entrarem ou não no IANSP não tem nenhuma implicação direta, a princípio, no atendimento do HU. Hoje, o hospital universitário tem uma regulamentação que ele tem um atendimento para os funcionários e docentes, enfim, estudantes, etc. Obviamente, a situação do HU implica, assim como a própria situação do IANSP, implica em luta, né, para a manutenção do hospital e para o seu funcionamento pleno, já que a gente vem vivendo também um sucateamento do hospital universitário já há alguns anos. Mas, em resumo, a possibilidade de aderir ao IANSP não invalida, não só não invalida a luta, como não implica que o HU deixe de atender ou qualquer coisa pelo estilo. Então, isso seria uma primeira questão, né? Só um comentário, porque eu acho que essa não é exatamente uma pergunta para o Guilherme. Afora isso, aí as perguntas que surgem são, eu acho que a maioria já foram feitas. Então, tem uma pergunta, por exemplo, sobre cônjuge aqui no Facebook. Se o cônjuge precisa ser, pode ser união estável, enfim, o Guilherme já comentou que sim, mas qual seria a comprovação para isso? Então, tem, por exemplo, essa pergunta, se precisa ter algum registro de cartório, se basta uma declaração, como que funciona essa parte. Deixa eu ver aqui no chat da própria reunião, o que tem mais de perguntas.
Bom, aí eu não tenho visto aqui outras perguntas. Só um comentário também sobre a questão dos aposentados. A Marisa comentou aqui, de fato, é uma informação que a gente já tinha visto em outros lugares, de que havia a possibilidade do aposentado seletista continuar e esse pagamento ser feito por boleto. Não sei exatamente se você já disse que não tem essa informação, mas essa é uma informação que a gente chegou a ter, porque a Marisa aqui registrou que ela mandou um e-mail para o próprio IANSP e eles responderam dessa maneira. E eu, de fato, já tinha assistido uma outra, que não era bem uma live, mas é uma reunião do pessoal do HC, né, informando os seus funcionários também, colaboradores e tal, seletistas, e lá eles também diziam a mesma coisa. Então, só assim, é uma resposta inicial, o Guilherme falou que vai pesquisar, que vai pegar essa informação mais precisa, mas a gente teve essa informação aí por outras vias. E tem uma pergunta aqui, se esse percentual do desconto vale por quanto tempo? Bom, aí o Guilherme comenta. Eu acho que o que surgiu aqui é isso, por enquanto. Tem aquela pergunta também, eu tenho a guarda de minha afilhada, se eu posso também colocar ela como beneficiária. Eu acho sim, então seria ser filhos, né, com guarda, né? Não necessariamente só filhos, mas se você tem a guarda legal de alguém, você pode incluir. Então é isso, por enquanto. Então, se mais alguém tiver perguntas, manda aí, porque a gente já faz esse bloco e depois encerra, beleza? Bom, vamos lá. União estável precisa mostrar alguns documentos. No site do IANSP tem lá o que é necessário para colocar os cônjuges por união estável, tá? Então tem tudo que eles pedem, tá? Assim, eu já vi gente reclamando que pedem muita coisa. Não sei, né? Eu não sei como é que funciona também em outros setores, mas eu sei que eles pedem uma série de documentação. O que eles pedem, entra no site do IANSP e dá uma navegada lá nas abas lá e que dá para que isso tá público, né? Para saber como é que funciona. Quem tem guarda de menores, né? Pode colocar como beneficiário, sim. Né? É extensivo, sim, tá? Precisa estar também, mesma coisa, né? Apresentar documentação, tal, para comprovar esse vínculo, tá? Então, aí também não tem maior problema. Até quando vai o desconto? No meu caso, vai até eu morrer. Eu vou pagar IANSP sempre, né? Então, assim, essa é a ideia. Você vai pagar teu plano de saúde, você vai pagar pela tua saúde sempre, né? A não ser que você queira, assim, lógico, como é uma opção agora, né? Você pode sair. Mas, assim, não tem um período pré-determinado, você paga isso durante um tempo, né? Você vai pagar sempre, né? Assim que funciona, tá? Agora, uma coisa aí, o Reinaldo falou que pegou a resposta exatamente na hora que ele estava falando a resposta sobre aposentado, deu uma travada aqui para mim, eu não consegui ouvir. Eu vou pedir peço para o Reinaldo se ele pode repetir, fazendo favor, para ver para saber o que foi que responderam para ele. Tá? Então, a resposta veio, primeiro a Marisa, que comentou que ela perguntou por e-mail para o IANSP, eles responderam que pode permanecer, e aí o pagamento seria feito através de boleto bancário sobre o valor da aposentadoria, não sobre o valor do salário que estava na ativa. E também numa outra live do pessoal do HC, respondendo dúvidas dos seus funcionários seletistas, também tinha essa mesma informação. Mas eu acho que vale a pena ainda você pesquisar lá, né? Enfim, pedir a resposta oficial e depois nos envia que a gente publica, que é melhor ter isso mais garantido, vamos dizer assim. Aí a Clarissa que pergunta, já emendo, já com duas perguntas que surgiram, porque assim a gente já fecha. A Clarissa fala, então, sobre a correção dos percentuais, se é feita pelo governo periodicamente ou não. E teve uma pergunta também que eu tinha esquecido sobre plano odontológico, né, que consta lá no site que tem a possibilidade de adesão e tal. Como funciona isso? Então, assim, vamos lá para os...
essas duas questões. Eu vi aqui a pergunta também da companheira. Quem está aqui a tragédia, né? Não teve um estudo de autoria, 100%. Não teve. Simplesmente, eles vão fazer, olha, falta dinheiro. O que eles fizeram foi o seguinte, olha, o governo não vai pôr mais um centavo aí dentro, e a gente sabe que se o governo tirar os 300 milhões que tinham lá previstos para 2020, com 1 bilhão vocês não vai fazer. Aí esse negócio não vai funcionar. Então eles pegaram e aumentaram o valor, passaram para 3, né, para quem tem mais de 59 anos. E é uma previsão desse orçamento, uma previsão de um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões. Mas assim, quem define, por incrível que pareça, é o próprio governo. Ficou aí, né, os 2% eles perduraram por uns 20 anos. Por uns 20 anos. Tá? O que a gente coloca como pauta nossa? Que esse tipo de discussão seja feita dentro de um conselho com a participação da gente. A gente precisa ter acesso à planilha, né? Planilha de custo, planilha de investimento, para saber se está justo ou não. Né? Se 2% é justo, se 3% é justo, se 1% é justo, se 5% é justo. A gente não faz ideia. A tragédia é essa. Então, o governo, né, hoje, quem determina o reajuste é o governo. Né? Realmente é o governo. Mas, assim, isso é mantido por muito tempo, viu? Assim, historicamente, as mudanças de alíquotas são assim, mais de uma década para mudar a alíquota. Né? Não teve, não me lembro de nada que tenha durado menos que 10 anos. Porque a gente já pagou 3%, lá atrás. Lá atrás a gente pagou 3%. Se não me engano, tempos da ditadura militar, lá nos anos 70. E, se não me engano, acho que foi no governo Quércia que a gente passou para 2%. Né? Alguma coisa assim. Então, assim, governo Quércia ou Fleury, que a gente passou para 2%. Agora não me lembro exatamente. Então, essas variações elas são muito lentas. Agora que o Dória mexeu. Tá? Mexeu de uma maneira que, assim, de uma maneira que é abusiva, porque a gente coloca que a gente teve o reajuste da tabela da alíquota previdenciária agora. Então, a gente passa de 11 para 14, de 11 para 16, e em seguida, que é um grande salário. Na realidade, ele reduz o salário. Né? Porque se tivesse junto um reajuste salarial, né? Então, assim, eu vou pagar mais, mas eu estou ganhando a mais. Né? E esse percentual a mais, num salário maior, significa que eu vou ter provavelmente um IASP melhor. Mas não, você pega o salário de um funcionário de escola, né, que ganha lá seus R$ 1.500, R$ 1.600, e você faz 2% ou 3% para essa pessoa. Você dá 2% ou 3%. É porque ele tem margem desse 1%. Então, assim, é extremamente perverso o aumento que o Dória fez, aliado com o aumento da alíquota de previdência. Então, assim, é muito cruel o que foi feito com o aposentado, com o funcionário público aposentado, nesse final de ano. Extremamente cruel. Tá? Plano odontológico é opção. Tá? O IANSP tem um plano odontológico, realmente era com o Bradesco, empresas com que o IANSP faz o convênio, não é IANSP, é uma outra opção que você tem, tá? Que é totalmente à parte. Tá? E a gente nós da CCM, a gente nem se mete em plano não é nossa matéria acompanhar isso daí. Tá? É um convênio. Do mesmo jeito que entidades como sindicatos e associações têm um contrato, tá? Então é uma opção. Você vê lá, vai ter um valor e vai ser descontado. Tá?
Guarda, falei, correção do se é o governo que faz e o plano odontológico. Eu acho que fechei. Bom, gente, eu não vi aqui nenhuma outra Eu não tô pergunta vendo. Mais alguma coisa? que não tenha sido respondida, enfim, já em algum momento da live, né? Então, Eu gostaria de fazer uma observação para o Guilherme. Oi. Guilherme, a Universidade de São Paulo, de uma forma efetiva, está em diversos lugares do interior. Né? Ribeirão Preto, eu vi que tem uma rede de atendimento, Piracicaba, um pouco menor, também tem, Araraquara, um pouquinho também tem, São Carlos, efetivamente não tem Pirassununga. Como se dá isso daí? Porque você, numa live anterior, você falou o seguinte, isso daí eu gostaria que você participasse isso para todos. Como é que fica a questão da comissão que você faz parte, por exemplo? Eu não sei se vocês têm muito filiados do IANSP em Pirassununga, que é uma cidade de média, de pequena para média, mas é importante para todos nós, e não tem ninguém ali, por exemplo, nenhum atendimento médico. As pessoas têm que se deslocar, por exemplo, até Ribeirão Preto. E São Carlos também não é muito interessante a rede. O que você poderia falar com relação a isso? Tá. Assim, é a nossa... Guilherme, desculpa. Não, aí só para acrescentar, tem uma outra pergunta sobre... É que eu acho que ela está condicionada à resposta mais fechada sobre a questão dos aposentados, né? Mas tem a pergunta se, ao se aposentar, se pode agregar pais após se aposentar, não tem que incluir antes. Eu imagino que, se puder os aposentados permanecerem, pode incluir a qualquer momento, né? Mas aí, se você puder comentar sobre isso... E como não veio mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente já pode passar para você também fazer considerações finais, responder essas questões. Então, fazer considerações finais, tá bom? Tá, deu uma travada aqui, eu não sei se eu cortei ao falar de alguém. Bom, vou voltar aqui. O Reinaldo, a questão de agregado é assim, avô não pode agregar. Você pode agregar pai e mãe, ponto. Né? Ou madrasta ou padrasto. Sogra, sogro, avô, não pode. Não é previsto. Tá bom? O aposentado pode agregar? Pode. Isso é aberto para todo mundo. O titular pode agregar. Não é que é o da ativa ou aposentado. É o titular do plano, ele pode agregar pai ou mãe, ou os dois, padrasto ou madrasta, tá? Então, mas voltando. Sogro, sogra, pode? Não pode. Avô, pode? Não pode. Cunhado, cunhada, pode? Não pode. Sobrinho, pode? Não pode. Tá? Então, essa é a regra básica. A nossa organização, Alexandre, a nossa organização interna da CCM, ela funciona com comissões regionais e comissões municipais. Tá? Então, por exemplo, você falou São Carlos. São Carlos tem uma comissão municipal bem atuante. Tá? Bem atuante. Então, entre em contato aí com a gente passa o contato, é o Matheus, que é um professor da rede pública, tá? E daí o pessoal está se reunindo virtualmente. Né? Há um ano que a gente não se reúne presencialmente. Pirassununga, não me lembro se tem comissão municipal, mas a gente tem a Comissão Regional de Ribeirão Preto. Tá? Então, e como é que funcionam as comissões regionais e as comissões municipais? As comissões regionais, elas funcionam por entidade. Então, por exemplo, o Sintusp, né? Ele quer participar. Tem um pessoal lá em Ribeirão Preto. Coloca lá o seu representante do Sintusp e fala, olha, né, fulano de tal, né, é representante do Sintusp, quer participar da Comissão Regional de Ribeirão Preto. A gente avisa o pessoal de Ribeirão Preto e eles entram em contato. Né? Eu quero montar uma em Pirassununga porque no Pirassununga não tem. Ótimo, monta. Como é que a gente monta?
chama o pessoal, né, do pessoal do Poder Judiciário, chama o pessoal da saúde, chama o pessoal da rede pública, de escola. Aí pode chamar funcionário de escola, professor, diretor, supervisor, né? Chama setores do funcionalismo público, tá? Para montar um grupo lá, 4, 5 pessoas, 4, 5, 6 entidades, para montar um núcleo, para começar a ver o que necessita naquela região e começar a encaminhar as demandas, né? Isso é essencial, é isso que faz com que a gente possa ter um atendimento melhor, ou assim, melhorar aquilo que eles não fazem direito. Né? Então, e por incrível que pareça, olha, vocês fizeram o convênio, não serve. Não dá, o número de vagas que tem é insuficiente. Ou o serviço é ruim, porque isso também acontece, né? Não é tudo uma maravilha. Então, a gente dá esse feedback para eles. Né? A gente fala, olha, está aumentando a demanda aqui, vocês estão com números atrasados, o número que vocês têm aí de funcionalismo público não está atualizado, não está de acordo com a demanda, principalmente agora com essa entrada dos seletistas, né? Onde eles vão ter que rever a política de convênios. Né? Isso eles já assim, têm uma promessa, né, do Departamento de Convênios, que a gente chama por DECAM, Departamento de Convênio Médico, que eles vão ampliar os convênios, né, nas cidades menores, né, até mesmo visando a diminuição do pessoal circular de um lado para o outro. Então, ficando na própria cidade, você evita que a pessoa circule, né, ainda mais nesses tempos de pandemia. Mas o ponto, Alexandre, seria esse, viu? Se organizar nas comissões municipais e nas comissões regionais. Vem a entidade para dentro do IANSP, a gente se reúne nas comissões plenárias, e aí a gente vai... já passa o contato da região para poder fazer o trabalho descentralizado. Isso é muito importante. Tá? Mas dá para fazer sim, viu? Não tem, isso é tranquilo. Bom, é isso? Não sei porque travou aqui. Então, alguma coisa? Faltou? Bom, travou? Quer que eu repita? Acho que se você quiser, mas assim, deu para ouvir, aí parou, não sei se você estava falando aí, então... Eu vou voltar, então. Tá? Era sobre a organização interna da gente, né? Não, sim, essa parte acho que deu para ouvir. Aí depois disso... Então, vou repetir, então. Nós temos as comissões regionais e as comissões municipais. Nós temos três instâncias, vamos dizer assim. A comissão municipal, a comissão regional e a plenária de entidades da CCM-ANSP. A plenária de entidades da CCM-ANSP se reúne uma vez por mês, na última quinta-feira de cada mês. Tá? As comissões regionais e as comissões municipais têm o seu calendário estipulado pelas próprias comissões. Tá? O que é interessante acontecer é o Sintusp, né, faço aqui o convite para que o Sintusp se inscreva na plenária da CCM-ANSP para participar conosco. Tá? E, a partir daí, é possível o Sintusp participar das comissões regionais e das municipais, inclusive fomentando a criação de comissão municipal. Né? Eu acredito que eu tenho gente na organização. Né? Eu costumo falar o seguinte, movimento social não tem jeito, né? É um tripé que não foge disso, que é organizar, mobilizar e cobrar, e fazer pressão. Então, a gente precisa se organizar dentro dessas instâncias, nos mobilizarmos sempre que necessário para fazer as cobranças para essa turma que está aí, no caso da gente, que há 25 anos, provocando um horror na vida da gente. Né?
e essa turma se mostrando extremamente incompetente para gerenciar a saúde, né? Eles não conseguem gerenciar uma situação grave como essa da pandemia. Então, como é que a gente supera isso? Tem que se organizar e tem que cobrar desses caras, né? Da maneira que é possível, né? Então, isso vai entrar dentro da CCM para estar junto conosco, cobrando dessa turma um atendimento de saúde digno para o trabalhador público, né? Para aquele que garante o direito da população, os direitos que estão previstos na Constituição Federal. Quem garante todos aqueles direitos do povo brasileiro somos nós, funcionários públicos. E para que a gente possa garantir isso, a gente precisa ter saúde, né? Saúde digna, saúde adequada, né? E isso o governo não faz. Estou vendo aqui quem administra o IANSP. Tem uma superintendência do IANSP, tá? O IANSP é administrado por um superintendente, que atualmente é o Dr. Polara, né? O Polara foi secretário de saúde do prefeito Dória, tá? Então, quem é servidor público municipal conhece um pouquinho de quem é o Polara, né? Nós temos aí sérias restrições à administração da superintendência, né, atual. A gente percebe que uma coisa o corpo técnico do hospital é uma coisa, até mesmo a direção clínica do hospital é uma coisa, a direção do hospital, que é uma médica, que é a doutora Kátia, que se dedica ao hospital. Mas, assim, a parte de administração, que é a parte política, né, a gente tem sérias restrições. Quem indica, né, quem indicou o Polara não fomos nós, né, vocês podem ter certeza disso. Quem indicou o Polara foi o governador, né, Dória, né, foi ele que indicou, né? Assim como os anteriores, sempre foi uma indicação do próprio governo, né? Teve épocas passadas, né, que quando o cara perdia o mandato, né, deputado federal, deputado estadual, ele ganhava como prêmio de consolação administrar o IANSP, né? Isso aí, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, isso era mais ou menos comum. O cara perdia, né, a eleição, tal, tinha um pouco mais de influência dentro do governo, mas, olha, você não ficar sem nada, fica lá, administra o IANSP. E a gente ficou muito tempo, assim, muitas coisas que nós perdemos ao longo do tempo, né, por conta dessas administrações equivocadas, né, do IANSP. Então, a administração equivocada de superintendência, aliada com o descaso do governo, né, dá nos problemas que a gente vive hoje, né? Aquilo que era muito bom, que é uma boa ideia, que é uma coisa que funciona. A gente tem um instituto nosso, infelizmente, cirurgia você pode fazer no interior dependendo do caso, né? Existem as cirurgias simples, normalmente são feitas no interior. As cirurgias mais complexas são feitas no hospital servidor público. A ideia é uma descentralização das cirurgias até para conseguir dar vazão à demanda de casos, né? Mas no geral, funciona desse jeito. A gente tem os convênios nos hospitais, nas regiões, para principalmente fazer os casos simples, tá? Alexandre e Reinaldo. Bom, obrigado, então, Guilherme. Eu acho que, no geral, não veio mais nenhuma pergunta que não tenha sido respondida. Então, eu agradeço, em primeiro lugar, aí a participação, a disponibilidade do Guilherme. Agradeço também a todo mundo que entrou aqui na sala de reunião, que fez perguntas, que interviu, também no Facebook. A gente teve uma audiência boa aí ao longo dessa manhã, né, de quarta-feira. Depois a gente vai, obviamente, divulgar também, que a live fica disponível lá no Facebook.
divulgar os links e tal. Também aí cumprimentar o Alexandre, que ajudou, o Ricardo, a Thaís, outros companheiros aí da diretoria do Sintusp que ajudaram na organização dessa live. Então, acho que é isso. A gente tem até o dia 13 de abril, portanto, mais um mês aí para quem está pensando. Queria dar mais um recadinho, Reinaldo. Então, Alexandre. Não, é o seguinte, pessoal, agradecendo ao Guilherme, mas também lembrando a todos e a todas que nas próximas semanas a gente vai estar também organizando mais uma live com outros companheiros para falar um pouco sobre a reforma administrativa que está sendo imposta para a gente do governo Bolsonaro. Acho que é um tema bastante importante também, da qual nós, das universidades públicas, não podemos ficar alheios a ela. Nós não estamos alheios, mas a gente tem que entender melhor com relação a isso daí. A gente vai tentar convidar o Vladimir Nepomuceno, acho que o Guilherme conhece o companheiro, e mais a Maria Lúcia Fatorelli. Vamos lá ver a agenda desses dois companheiros, tá bom? Então, vamos ter mais uma reunião com relação a isso, a esse tema, reforma administrativa, nas próximas semanas. Obrigado, gente. E valeu todos por terem vindo. Então, obrigado aí todo mundo, bom dia aí, e vamos seguir firmes aí na luta em defesa do SUS, em defesa do IANSP e contra esses ataques todos que estão sendo gestados aí. É isso, vamos encerrar. Obrigado, gente.